Amigos da TV Batatais, um grande abraço. Mais uma vez aqui estamos ao vivo para mais um bate-papo. Desta feita, nós estamos recebendo aqui com muito carinho Francisco Ferreira Alves Neto. Quando eu o conheci, era o famoso Capitão Ferreira e hoje o irmão Francisco. E nós vamos falar de vários assuntos, né? Dentre eles a Divina Misericórdia, dentre eles também de política, situação atual, né? Até vim de camisa vermelha para ele ter boas recordações aqui. Irmão Francisco, boa tarde, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Boa tarde, Evair, boa tarde aos telespectadores, nós é que agradecemos o seu convite para estarmos aqui. Primeiramente, o irmão Francisco, eu gostaria de fazer um relato, né, bem rapidinho para a gente, porque quando eu conheci o irmão Francisco, que na época era o Capitão Ferreira, o senhor chegou em Batatais quando? E conta um pouquinho da sua história aí pra gente, por favor. Bom, é longa, eu sei. Não posso contar nem metade, mas eu faço sempre questão de dizer que eu nasci numa grande metrópole, né? Da qual Batatais é uma cidade satélite, né? Santo Antônio da Alegria, com muito orgulho. E depois fui para São Paulo, fiz minha carreira, fiz a Academia do Barro Branco, fiz a Faculdade de Direito aqui na Unesp de Franca. E depois vim parar aqui em Batatais. Eu nunca tinha estado antes em Batatais e vim como capitão no ano de 1994. E graças a Deus gostamos, fizemos muitas amizades boas, a família gostou, os filhos, esposa, e também nós iniciamos vários projetos aqui em Batatais, desde trazer o PROERD para cá, no comando da Polícia Militar, as palestras em relação à questão da drogadição, depois a fundação da Comarev, que graças a Deus funciona bem até hoje, e depois a fundação da Comunidade Divina Misericórdia, também tudo aí num caminhar, e aí passando também pela política também, que nós aí disputamos uma eleição no ano de 2000. Bom, vamos direto para a política então. Eu não sei, parece que o senhor não gostou muito da política, ou eu estou errado? Não, você está certíssimo, né? Porque infelizmente no Brasil, a forma como se faz política, porque a política é uma arte. O homem é um ser político, diz os filósofos, e a gente sabe que é uma coisa bonita quando bem feita, quando bem preparada, mas infelizmente nós temos que dizer que o homem às vezes é seduzido pelo poder, seduzido pelo dinheiro, ele acaba trilhando caminhos errados na política, usando a política de maneira errada, não para o bem do povo, mas para o bem próprio. E aí quando você entra com aquele ideal, com aquela vontade, e aí você se decepciona com aquilo que você encontra, se decepciona com as pessoas, se decepciona com aquilo que você vê. Eu posso dizer que eu fiquei esses anos como vice-prefeito da cidade, e eu digo que eu recebi de presente, né, um princípio de infarto, eu recebi uma trombose em cada perna, pressão alta, e se eu continuasse lá, eu já não estaria mais aqui, eu estaria morto. Legal. Eu só quero dizer que, mantendo o distanciamento aqui, né, o irmão Francisco está sem máscara, mas a máscara dele está ali, né? Ele chegou a usando, né? E mais tranquilo. Aqui entre nós aqui o distanciamento está legal, está normal. Capitão, há quantos anos de Batatais? Desde 1900 e quanto? 1994 que nós viemos para Batatais, então na verdade 26 anos. 26 anos. 26 anos que nós estamos aqui. Nós adotamos a cidade nos adotou, nos dando o título de cidadão batataense. A questão religiosa, o senhor já vinha com isso dentro ou a partir daqui de Batatais parece que a coisa fluiu mais? Como é que foi? Não, nós já vínhamos porque em Franca eu trabalhei muito ali nos cursílios da cristandade com uma pessoa que eu admiro muito, que também é um homem que faz demais pela igreja e pelo social, que é o Padre Ovídio, que todo mundo conhece em Franca, né? Ficou mais de 30 anos na paróquia São Sebastião, e eu aprendi a admirá-lo pela luta, de uma forma aguerrida, como ele briga pelos direitos daqueles que são os menores, que são os desprezados pela sociedade. Depois eu trabalhei muito tempo no aeroporto, né? Ali nós tínhamos, na época, só o aeroporto 1, 2, 3, depois apareceu o 4, mais um monte que eu não sei agora, né? Então nós trabalhamos ali, na época era a comunidade Nossa Senhora das Dores, hoje eu sei que tem já 3 paróquias naquela região. E depois, então, quando nós viemos para Batatais, fiz amizade com uma pessoa que eu aprendi a admirar demais,
um ser também que gosta de brigar, que gosta de muito aguerrido, Padre Eloy Pupim, né? Que está aí no Claré, Damos Claré, e com ele aqui nós continuamos essa caminhada ali na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Ele sempre deu muito apoio para todas as coisas que nós fizemos. Nós podemos dizer que o Padre Eloy deixou muitos frutos, muitas comunidades aí pelas periferias de Batatais, né? Então é um reconhecimento que a gente faz. E aí então aqui nós tivemos esse campo para ir trabalhar e depois entrar a convite de Dom Joviano e por indicação do Padre Neuci para a escola diaconal. Estudei 7 anos e depois fomos ordenados diáconos da igreja. Sim. Quantos irmãos e quantos filhos? Eu costumo dizer assim, né? Nós somos em 9 irmãos, né? Infelizmente, nós tivemos 2 que já partiram, já há alguns anos atrás, um já há mais de 20 anos. E nós também gostaríamos de lembrar, né, quando eu falo dos filhos, né, muita pessoa pensa nos filhos, porque se você for na comunidade, muita gente me chama de pai. Mas eu não obrigo, pelo amor de Deus, mas às vezes a pessoa quer, então eu posso chamar de pai, não tem problema. E eles às vezes chegam a ver um outro chamando e costumam chamar. Então, e também tem no âmbito religioso a questão do pai fundador, aquele que fundou a comunidade, porque nós somos uma comunidade religiosa, então dos filhos, aqueles que seguem a vocação, chamar de pai. Assim como, por exemplo, os claretianos falam Pai Claré, né? Os franciscanos Pai Francisco e por aí afora, né? Eu não sou Pai Francisco não, né? Mas agora eu tenho 12 filhos, né? Mas aí eu faço essa diferença porque nós tivemos uma história belíssima, graças a Deus, Deus me concedeu essa graça de poder adotar muitos filhos. E que para mim hoje são todos filhos, independente de se foi adotado ou se é de sangue. Amo todos eles eu tenho certeza que me amam, e tenho do meu lado uma escudeira, uma companheira fiel para aguentar tudo isso aí que eu estou falando aqui, porque se não é ela, nada disso aconteceria. E os irmãos, quantos seguiram a carreira da polícia? Eu tenho 2, né? Nós temos um que é coronel, foi o coronel Benedito, que comandou aqui em Franca, comandou São Carlos, e que é pastor da Assembleia de Deus, foi muito tempo, agora ele está afastado, até por causa da idade também, né? Aqui em Franca, pastor da Assembleia de Deus do Ministério Belém, Belém, sim. E também foi secretário municipal na cidade de Franca. E eu tenho um outro que o Onofre, trabalhou muito na região de Pedregulho, Ribeirão Preto, era igualzinho vocês. Ele fundou jornal, teve rádio, uma pessoa que não para. Morou em Batatais, foi pastor também da Assembleia de Deus, muito político, fez muita amizade com o Orestes Quércia da época, e com o pai do Orestes Quércia, o Otávio Quércia lá em Pedregulho, que ele trabalhou muito tempo em Pedregulho, morou em Estreito, e hoje ele mora no Espírito Santo, em Vitória, né? Já está aposentado com a esposa e os filhos, e ele estava preparando as malinhas para ir morar na Espanha, né? No intercâmbio com os filhos, os 2 filhos dele. Mas aí, quando ele estava fazendo a preparação da questão da adaptação para ir, infelizmente veio a pandemia e parou tudo, né? Mas mora no Espírito Santo. Tá falando ainda sobre polícia, né? Capitão Olímpio. Major Olímpio. Major Olímpio, né? Estudei com ele 3 anos, fomos contemporâneos de academia do Barro Branco, em São Paulo. Uma pessoa que, numa entrevista que vieram me perguntar essa semana, porque acho que dos oficiais daqui de Batatais, eu estudei com ele, o Brandão, que está em Franca. E a gente diz o seguinte, é uma pessoa que muita gente não compreendeu tudo que o Major Olímpio fez aí na eleição para presidente, depois a briga e a separação, mas para mim foi tranquilo, porque eu conheci o Olímpio durante 3 anos, um cara inteligentíssimo, ele foi durante 3 anos o primeiro colocado da turma. E lá não é só nota, não. Além da nota nas matérias escritas, você tem o conceito, você tem a parte de educação física, né? Ele foi primeiro colocado aos 3 anos, uma pessoa de princípios, uma pessoa que não se vendia. Tanto é verdade que existe uma história interessante na vida dele, sempre primeiro colocado. O primeiro colocado da turma, além do prêmio, de receber a espada do governador, o primeiro colocado, ele pode escolher qualquer lugar do estado que ele queira ir. Então é um negócio assim de doido, né? E as promoções depois vão naturalmente. Mas ele lá tinha uma noite de São Bartolomeu, quando faltava 100 dias para a formatura, então ele participou junto com a turma, ele não se furtou. E aí o comandante não gostou, e aí colocou o 2º lugar como primeiro, ele foi parar em 8º lugar, mas ele manteve firme. Então, quando nós vimos o episódio do Major Olímpio, lutando contra a corrupção, a briga dele, desde contra quando o João Dória ainda era
candidato, prefeito de São Paulo. Depois, quando ele apoiou o Bolsonaro, e depois ele se virou contra Bolsonaro, porque ele não concordou com alguma coisa que ele estava vendo com os filhos. Então, a gente que conheceu o Olímpio não estranhou absolutamente nada. Porque para qualquer outra pessoa, fala, concorda, não tem problema, deixa lá. Mas ele não, ele bateu de frente, por isso que muita gente às vezes não entendia, né? Sim. Mas quem conheceu ele entendeu. Infelizmente, perdemos um grande homem, um grande ser humano e um grande político. É claro que ele era estourado, isso aí era o temperamento dele, né? Mas uma excelente pessoa, uma pessoa honesta, né? Quantos anos de polícia, capitão? Eu fiquei na polícia 22 anos. 22. Né? Porque, infelizmente, nesse país existe um ranço contra militar, né? Que militar não presta, né? Militar não serve para nada. Né? Então, por exemplo, se você é professor e você ocupa um cargo, você põe os professores que você conhece da tua escola, né? Para te auxiliar, para te assessorar. Se você, de repente, é médico, você tem muito mais trânsito. Mas se você é militar, você não pode chamar de militar, que você não presta, porque militar não presta, né? Mas esse ranço faz com que a nossa Constituição traga uma aberração terrível. É porque nós somos cidadão pela metade. Soldado e cabo não votava até pouco tempo, quer dizer, não votava e não podia ser votado. Quer dizer, se o cara quisesse candidatar, ele tinha que pedir para sair, perdia todos os direitos, ou então, e não podia nem sequer votar. Né? Olha para você ver, há pouco tempo, né? A mulher, o negro, conseguiu voto muito mais antes que nós, outras minorias. O índio. E agora, depois, mas ainda continua na Constituição, o militar que quisesse candidatar, se ele tiver menos que 10 anos, sai com a mão na frente e outra atrás. E se ele tiver mais que 10 anos, se ele se candidatar e ganhar, automaticamente ele vai compulsoriamente aposentado. E aí não tem choro, vai receber menos e etc. e tal. E se ele ganhar, ele vai tomar posse e vai aposentar. Se ele perder, eles mandam ele virar o traseiro e dar um chute para mais longe que você puder do Estado. Eles mandam para bem longe. É assim que, infelizmente, às vezes se trata o militar nas eleições, né? Eu tive a sorte de ganhar, porque senão vocês nunca iam mais me ver aqui em Batatais. Vamos prestar uma homenagem, é claro que o senhor não vai lembrar de todo mundo, né? Na época, quem foi quais foram, né, os seus comandados que você se lembra aqui? Quem era o sargento, quem era o cabo? Meu Deus do céu, agora você vai passar apertado. Por questões estratégicas e também de segurança, eu não posso dizer o efetivo da Polícia Militar em Batatais hoje. Sim. Vocês da imprensa têm, vocês podem falar, e eu não posso. Mas eu posso dizer que na minha época eu acho que era mais. Batatais quase que dobrou de tamanho. É mesmo? Meu filho, quando eu comandava Batatais, nós tínhamos uma viatura grande, né? Antes era o tático móvel, etc. Tal. Nós tínhamos uma viatura grande e 5 opalas. Fazendo policiamento. Então você botava uma no centro, você botava uma no Castelo, você botava uma lá pro lado de Santa Rita, você botava outra aqui pro lado de Santa Terezinha, do Altino Arantes, etc. 5 viaturas. Né? Eu duvido que tenha isso hoje. Né? Então, mas vamos deixar quieto isso daí, né? Agora, para falar, eu não tenho como eu falar todos, porque são muitos. Vamos lembrar. Mas eu peço perdão já antecipadamente se eu esquecer de alguém. Porque eu aprendi a admirar, aprendi a gostar de todos, tenho certeza que tudo que eu consegui com a Polícia Militar de Batatais, na minha época aqui, foi por causa dos policiais que eu tinha. Eu poderia começar citando aqui, na época trabalhou comigo, Soriano, um homem íntegro, fantástico, Sargento Guidete, hoje Tenente Guidete, trabalhou comigo, né? Aqui em Batatais. Sargento Zé Mário, tinha como um filho, porque ele é bem mais novo que eu. Exato. E peguei os filhos dele no colo, que é tudo pequenininho. Hoje comanda aqui, é oficial. O Lucas, trabalhou comigo. O Bonfim trabalhou comigo aqui. Eu estou falando assim, o Lima. E poderia aqui o Augusto. Falei que eu vou esquecer aqui, né? O Squarize, que estava na igreja na época, né? E o Squarize polêmico, porque o Squarize era intelectual, né? E ele batia e brigava com todo mundo, mas uma pessoa fantástica, muito inteligente. Ferrão? O Ferrão trabalhou comigo na administração, muito tempo. O Tula, né? Da Vila Lídia, trabalhou comigo. Então, ou seja, são muitos que a gente aprendeu a admirar, aprendeu a gostar. Muitos que vinham de fora, como o Duarte, que morava em Ribeirão e vinha para cá, e o pessoal daqui não vai conhecer. O Gaspar, que aposentou esses dias. Sim. O Júlio, Conunchuk. Então, tem uma turma aí que praticamente... Eu não sei se tem alguém nativo ainda não, acho que todos já aposentaram. Mas foram homens íntegros. E eu me lembro, Lança, capitão, não sei se já é major agora, né? Porque eu estou meio por fora, mas eu lembro, Devair, que
quando eu cheguei aqui, eu fiz uma tática, né? Porque eu nunca escondi minha fé, né? E a gente rezava junto, a gente ia para casa dos polícias, rezava o terço, fazia festa, fazia churrasco, aniversário, a gente era assim. Eu ia na casa do soldado, do cabo, do sargento, não tinha esse negócio, não, eles iam na minha casa, tanto é que eu fiz uma besteira uma vez, final da semifinal da Libertadores, eu convidei um monte de polícia para minha casa, foram fazer churrasco. Tudo palmeirense. E o Palmeiras ganhou do Corinthians. Pergunta pro Bonfim, pergunta pro Zé Mário, pra vocês verem, eles tiram sarro até hoje com isso, né? Mas eu digo assim, então, esse círculo de amizade que fiz com eles, fez com que eu tivesse de chegar para eles e dizer, vocês têm que estudar, vocês não podem ficar parados aqui. Não menosprezo ninguém que é cabo soldado, vocês têm que aspirar a carreira de sargento. Não quer ser sargento, não quer ser oficial, então vai estudar para professor de educação física, matemática, vai fazer engenharia, vai fazer advocacia. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo hoje, e aí eu acrescento não só de verdade, que eu trabalhei 15 anos em escolas, e hoje eu tenho alunos meus que são juízes, alunos meus que são promotores, alunos meus que são advogados bem-sucedidos, alunos meus que são coronéis, que são majores, que são tenentes coronéis, e graças a Deus tenho um bom relacionamento com todos, em todos os lugares que eu servi, as portas sempre estão abertas, eu acho que isso que é importante. Tá bom. Foi todo esse trabalho que te levou, que te deu, né, para ser candidato a vice-prefeito de Batatais, capitão? Fazer com que eu fosse candidato, não. Né? Porque só quem é polícia sabe que a gente ama a polícia, o que é esse amor que a gente tem pela polícia. E eu amo. Mas aí é importante a gente dizer assim, eu não amo os cargos, eu não amo o poder, eu amo as pessoas que estavam lá, tanto é que o cargo ficou, o poder ficou, sim, mas essas pessoas eu continuo amigas delas, quando encontro, etc. e tal. Mas veja bem, o que me fez entrar para a política foi uma coisa interessante, porque eu gostava tanto de Batatais, eu gostava tanto dessa turma, dessa amizade que eu fiz, e aqui eu estou falando da polícia, mas eu tinha o pessoal de amigos da igreja, o pessoal que a gente jogava bola, tudo, e vejam bem que aqui eu estava perto dos meus familiares, que eu sou da região, e eu estava prestes a ser promovida a major. E sendo promovida a major, não tinha vaga, não tinha nem sonho, tinha vaga em Franca, Araraquara e Ribeirão Preto. Batatais não comporta major até hoje. E aí eu fui olhar, tinha vaga só em Campinas e São Paulo, e é para lá que eu iria. E eu com crianças pequenas, a esposa dando aula aqui em Batatais, e eu falei, gente, como é que eu vou ficar viajando, largar mulher com criança pequena? E na época eu tinha só 4 filhos, mas era tudo pequenininho. E aí eu falei, não, eu não posso. Mas como é que eu faço? Eu vou levar essas crianças para São Paulo. Eu morei em São Paulo. Não, São Paulo é bom para trabalhar e para estudar, mas para morar é péssimo a cidade de São Paulo. E cidades grandes, de uma maneira geral, para gente que é do interior. E aí eu falei, mas como é que eu faço para... Não tem como, né? Se me mandar, eu tenho que ir. Mas aí, então, foi onde que eu vi essa válvula que eu te falei. Falei, se eu me candidatar, aí eu fico em Batatais. E graças a Deus fiquei. Então, foi por isso. Acertadamente, né? Bom, capitão, eu chamo de capitão porque a gente costumou, fica à vontade, mas irmão não tem problema. Francisco. E hoje, o que te levou, né, a estar onde está hoje, né? Como é que começou tudo, esse trabalho que o senhor vai dizer para a gente aí? Quantas são, quantos polos são, com quantas pessoas vocês atendem? Como é que capitão? Aí é uma coisa que vocês acompanharam, muitos que estão vendo talvez não saibam dessa história, também não dá tempo de detalhar. Aí já é uma outra história, aí é um chamado de Deus. Deus nos chama, né? Eu estava vendo uma entrevista essa semana, eu não lembro o nome agora, de um padre lá em São Paulo. Ele era italiano, está com quase 70 anos, já 40 de padre. E a família dele era muito rica lá de Milão, negócio de moda. E ele recebeu mais de 3 milhões de dólares de herança. E ele veio para o Brasil como padre e fundou um mosteiro lá e rezam as missas lá de cura. E ele dizia o seguinte, eu nunca pedi para ser isso, mas Deus me chamou. E ele falou uma coisa interessante, olha, não vi anjo, não ouvi voz caiu do céu, nuvem, raio, nada disso. Eu senti no meu coração que Deus me chamava para isso. E comigo também foi assim. Então eu não tenho que falar aqui que eu vi alguma coisa, que um anjo de Deus veio falar comigo, nada disso. Eu senti no meu coração a necessidade de oferecer alguma coisa, já que Deus me deu tanto, e de oferecer alguma coisa para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que estão aí jogadas nas ruas, para as pessoas que estão aí com o vício das drogas, com as famílias destruídas. E eu queria oferecer isso, e eu senti que aquilo era um chamado de Deus. E eu anunciei isso na minha própria renúncia, sem até saber o que ia acontecer,
Porque quando ali, nós estávamos em quase 4.000 pessoas ali na festa do leite, na missa, eu disse que a partir de agora eu só trabalharia para Deus, e até muita gente questiona hoje, me chama, eu não vou dizer que eu não tenho vontade, né? Por que você não advoga, abre um escritório, você vai ganhar dinheiro, e ganha muito dinheiro, né? Mas não, o máximo que eu faço é dar aula de direito, né? Mas não, porque eu dedico a minha vida exclusivamente a esta obra, que é de Deus, porque é uma instituição religiosa, né? Está amparada no decreto do presidente Lula, quando teve o tratado Acordo Brasil-Santa Sé, que muita gente não sabe o que é. Quando você fala disso, as pessoas se arrepiam, mas não conhecem a lei, né? Então, é através daí que nos permite, e nós sentindo esse chamado, vamos fundar uma casa. Não era igreja, não. É uma casa para o Senhor. A gente vê Jesus na pessoa do pobre, na pessoa do maltrapilho, do sujo, do doente, do faminto, e eu quero ajudar essas pessoas. Então, foi onde nasceu ali, no Jardim Alvorada, aqui em Batatais, no Parque de Nova Alvorada, a nossa casa-mãe. E ali nós começamos a acolher pessoas. E ali eu acolhia de tudo. Acolhia homem, acolhia mulher, acolhia idoso. Pessoas que estão na rua, que tá chovendo, tá frio, quer comer, quer tomar um banho. E a gente foi acolhendo. Nós começamos, eu sei que tecnicamente errado, porque tecnicamente você sabe como é que é, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque eu falo uma coisa. Quando a pessoa está na rua, o cachorro lambendo a boca, ninguém fala nada. Agora, se você põe para dentro de casa e vai dar um copo d'água, eles querem saber se você ferveu a água, eles querem saber se a água é filtrada. Então, é claro que a gente tem que tomar os cuidados, sim, nós tomamos, porque nós sabemos que estamos trabalhando com o ser humano. Mas foi a partir desta coragem de enfrentar, de bater de frente, de brigar com quase meio mundo, é que, graças a Deus, depois a gente foi consertando. Vamos correr atrás de documento depois. Primeiro dar comida para a pessoa que está morrendo de fome, depois eu vou querer saber documento, vou querer saber quem que ela é. E é assim que nós fazemos. E graças a Deus, depois com outras pessoas que foram nos juntando a nós, e aí fomos acertando, fazendo a documentação. A partir dali, nós recebemos em Comodato uma área rural da Arquidiocese de Ribeirão Preto, montamos uma outra casa, depois pegamos 2 prédios da FEBEM, montamos mais 2 outras casas, depois trabalhamos desde 2016 com as crianças e adolescentes, outra que é a Casa Abrigo. Depois pegamos o Residência, inclusive, de 2014, que é para pessoas com deficiências de 18 a 60 anos, para homens e mulheres. E, graças a Deus, é um projeto que é modelo na região, porque nós somos o primeiro, nem Ribeirão, nem Franca tinha, e Batatais já tinha através de nós. E muita gente veio visitar para ver como é que fazia. E, graças a Deus, depois a Casa Feminina, por último a Casa de Idoso, aí que nós estamos numa briga perrengue terrível com essa Casa de Idoso, né? Mas Deus está na frente, a vontade de Deus sempre prevalece. E é claro que aí nós fomos sendo chamados. Eu não fui me oferecer em lugar nenhum. Veio o convite para a cidade de São Carlos. Hoje nós temos 3 casas na cidade de São Carlos. Depois veio o convite para a cidade de Marília. Né, já há 2 anos praticamente que estamos na cidade de Marília. São Carlos já há 7 anos. Né? E com os irmãos, nós formamos uma irmandade. E os irmãos é que tomam conta, que cuida, que acolhe. Em Marília nós temos um apoio muito grande do bispo Dom Luiz, da banda Louvor e Glória, que é a Fundação Louvor e Glória. Em São Carlos também, hoje o arcebispo de Brasília, grande amigo nosso, Dom Paulo César, que nos ajudou muito. Ele sentava, comia, almoçava nas nossas casas. Hoje o Dom Malaspina, que está lá. E depois nós entramos agora no chamamento de Ribeirão Preto, graças a Deus. Às vezes a gente não é muito valorizado, como diz a palavra de Deus, um profeta não é valorizado na sua terra, né? Mas nós entramos no chamamento de Ribeirão Preto, ficamos em primeiro lugar, graças a Deus. Se Deus quiser, agora no começo de abril, só falta assinar o termo de parceria, já entregamos toda a documentação, está tudo correto. Inscrevemos, fomos inscritos em tempo recorde. Em 5 dias nós fomos inscritos no Conselho Municipal de Ribeirão Preto e vamos ter uma casa em Ribeirão Preto para acolher 50 pessoas e 19 funcionários, dentre os quais psicóloga, assistente social, motorista, cozinheiro. Então, ou seja, estamos com um convite para a Serrana, então a gente está aí. Graças a Deus, a gente vai dizendo sim, ele vai abrindo portas, porteiras e portões. Em cima desses acolhimentos, eu acho que já chegou até o senhor, né, que a gente ouve que o senhor estaria trazendo andarilhos para a cidade de Batatais. Como é que o senhor encara isso? Eu encaro, só dou risada, eu só choro, né? Uhum. Porque eu fico pensando assim, agora se eu tenho uma casa em Ribeirão, se eu tenho uma casa em Serrana, eu vou estar levando, eu vou estar trazendo. Né? Por quê? Sabem por quê? Você sabe quantas pessoas que estavam na rua de Batatais que eu tenho em São Carlos? 4. Porque eu pergunto, quem é que dá comida, quem é que acolhe, quem é que socorre os batataenses que estão lá fora passando necessidade? Agora, porque você que pensa assim, saiba que isso é xenofobia.
xenofobia. É a pessoa que porque é o nordestino, porque é o mineiro, porque não sei o quê. Não interessa, é filho de Deus, é ser humano. E a lei é muito clara. Nós somos nacionais. O Brasil é uma nação. Não tem que dividir aqui, eu só atendo quem é daqui, quem é daqui. Não. Se a pessoa bateu na minha porta, se ela está ferida, se ela está machucada, eu vou na UPA. E se não atender, eu vou acionar o promotor. Por quê? Porque é direito dela. Agora, ela não sabe que isso é direito. Então, se ela bate lá e eles não atendem, a coitadinha fica quietinha, fica com dor. Eu falo, às vezes eu fico pensando, uma pessoa com dor, com feridas, escorrendo sangue, a pessoa com dor de dente, isso é um absurdo. Em pleno século XXI, não dá para engolir essas coisas mais. Então, a gente está aí para brigar e para lutar por essas pessoas. Bom, e outra coisa também, a gente ouve falar que o senhor chega a dar banho, né, nessas pessoas. É isso mesmo? Como? Sim, vejam bem, quando nós fomos começar, era eu. A minha esposa e as crianças, o que eu fiz? Eu morei 3 meses na casa-mãe ali, morei 3 meses assim, eu dormia. Eu não dormia na minha casa, eu fiquei 3 meses direto, 90 dias. Aí depois que o Faustino, o Jacaré, que hoje mora em Embu das Artes, começou a revezar o domingo para eu ficar em casa com a família. Né? E aí eles ficavam para mim lá. Mas eu fiquei ali, e aí eu cozinhava, eu dava banho, trocava roupa, lavava roupa, limpava o chão, lavava o banheiro. Eu lembro que o então prefeito Eduardo, um dia, ele foi visitar, né, porque estando no cargo, ele sempre fez essa deferência, e ele foi um dia visitar, ele chegou lá, era 10 horas da manhã, e ele chegou, estava de avental, picando abobrinha, ele falou, mas eu não acredito, é o senhor que faz? Eu falei, sim, se tiver alguém que faz, vai fazer, se não tiver, eu vou fazer. Então, se tem, por exemplo, ficou doente, está conosco, está no hospital, o hospital exige companhia, tem que ter acompanhante, agora não tem por causa do Covid, mas tem que ter acompanhante, eu faço uma escala lá, e aí, se eu deixar os espertos fazer a escala, não põe o nome dele, né? Eu ponho o meu nome primeiro, depois ponho dos outros, eu fico lá, eu chego lá, a enfermeira entra no quarto, mas o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer companhia para ele aqui, que ele é seu. É meu irmão em Deus, em Jesus Cristo, não precisa ser meu pai de sangue, etc. Tal. Eu estou aqui para cuidar dele e pronto, acabou. O senhor pretende chegar onde dessa maneira? O que o senhor almeja da vida? Não, eu não almejo nada mais. Eu acho que cabelo branco aqui já não falta. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. Né? Agora eu estou aqui em São Paulo, esperando a coroa, o prêmio, né, como diz o outro. Mas não. O que eu quero é que, pelo menos, daquilo que tudo que eu tenha feito, porque quando eu vejo um policial militar que passou pelas minhas mãos fazer uma boa ação, eu fico muito feliz. Eu falo, puxa vida, quer dizer, alguma coisa eu servi para isso. Né? Quando a gente vê um filho da gente, né, fazer uma coisa, você fica feliz, casou, honra a esposa, é honesto, etc. Você fica feliz. E, então o que eu quero é e que já está acontecendo, viu? O que eu quero é que no dia que eu partir, que eu morrer, esses irmãos que estão vindo aí possam continuar a espalhar isso por onde que eles passam. Porque eu não estou em Marília. Por causa da pandemia, faz 3 meses que eu não vou em Marília. Mas tem 2 irmãos que estão lá. E eu sei que lá tem comida, tem café da manhã, tem almoço, tem janta. Eles estão indo para o médico, estão tomando remédio, estão tomando banho, estão vestindo roupa. Eu em São Carlos, faz acho que 2 meses que eu não vou. A mesma coisa. São Carlos, lá, em São Carlos eu tenho quase 200 pessoas acolhidas. Aqui em Batatais nós estamos com quase 100. Então, por causa da pandemia diminuiu, porque era 150. Então, o que eu quero é isso. E vou dizer para você também, se você visitar nossas casas e perguntar, nós tínhamos dificuldade porque não tinha dinheiro para pagar assistência social, pagar psicólogo, como? E graças a Deus, né? Hoje nós temos um que formou assistência social no ano passado, nós temos um que vai formar assistente social agora, no final do ano. Nós temos um outro que foi técnico de enfermagem, formou aqui no Paula Souza. Nós temos um outro que está fazendo eventos no Paula Souza. Nós temos um que é padre. Então, quando eu falo assim, era morador de rua? Era sim, morador de rua. Mas foi acolhido, foi dada oportunidade, terminou o colegial. Quantos e quantos terminaram o colegial, terminou o ensino fundamental ali conosco. Tem um monte que está fazendo enseja e etc. e tal. E eu sempre brigando com eles, estuda, meu filho, estuda, porque isso ninguém rouba de você. E se você nasceu em berço de ouro, você vai ter herança, não sei o quê, tudo bem. Se você não nasceu, é pelo estudo que nós vamos qualificar. A mesma coisa, por exemplo, agora, nós vamos fazer a seleção, processo seletivo para Ribeirão Preto, e uma das imposições da Prefeitura de Ribeirão Preto era o grau mínimo, 2º grau completo. Quem não tem 2º grau não podia sequer serviços gerais, nem faxineiro podia. Por quê? Porque está no edital, e eu não posso mudar.
Então eu falei para eles, tá vendo? Muitos não terminaram. Ah, mas foi por causa da pandemia. Eu falei, não, é porque vocês também estavam com preguiça, né? Então vamos estudar. Então a gente dá essa oportunidade, então eu acho que o que eu espero é isso, é que eles continuem progredindo, que eles vá em frente. Tá, o senhor disse aqui, 8 pontos ou 8 polos aqui em Batatais. Em Batatais. Quem financia isso? De onde vem o financiamento de tudo isso? Bom, é bom a gente deixar isso muito claro, né? Até 7, 8 anos de funcionamento, foi tudo pela graça de Deus pelos homens de boa vontade. Homens e mulheres de boa vontade que doam lá 5 conto, 10 conto, ou que de repente liga para mim e fala, estou mandando uma cesta básica, estou mandando um latão de leite, e assim vai. E nunca faltou comida, a gente manda roupa, manda cama, manda televisão usada, manda sofá, e a gente vai ganhando essas coisas e vai montando. Essas casas são todas mobiliadas, se você visitar, você vai ver, é tudo ganhado. Ou então a gente vai atrás de projetos como da campanha da Fraternidade, que nós ganhamos 50 colchões, 50 camas, aí foi tudo novinho que a gente mandou fazer. Mas aí depois disso nós começamos a ter projetos. Então, por exemplo, nós ganhamos 2 veículos do governo do estado em 2010 e 2012, se não me engano, e que já estão tudo aos cacos, né? Ganhamos do Provida uma van, né? Equipada para deficiente físico, cadeirante, etc. e tal. Foi também um trabalho que nós fizemos com as nossas técnicas das ciências sociais. E também, depois, nós começamos a fazer parcerias com a Prefeitura de Batatais. Só que as parcerias daqui, você lembra, né? Subvenções. Você lembra que até tem gente que não conversa comigo até hoje, porque eu fiz um discurso na porta da Prefeitura, porque eles faziam a subvenção, a gente contratava os funcionários, alugava a casa, comprava comida, depois não passa o dinheiro, aí você tem que pagar. Aí você fala, meu Deus, mas que raio de parceria que é essa? Ué, se eu sou teu parceiro, então você tem que cumprir a tua parte para eu cumprir a minha. Agora, nós sempre cumprimos a nossa. Mas, infelizmente, o poder público sempre está mancando, sempre está falhando. E aí depois troca prefeito e fala, não vou pagar o que o outro devia. E aí fica. E aí a gente ficou no prejuízo. E assim vai indo. Então a gente vai assim, aos trancos e barrancos. Nós tínhamos recentemente 4 convênios com a prefeitura, mas pelo que estou vendo, vamos ficar com um só. Eu sei que tem crise, que tem pandemia, etc., né? Mas paciência, né? Então, aí nós não vamos parar de atender. O projeto não para. Vão me prender, vão me levar para cadeia. E eu vou com toda alegria e todo prazer. Mas eu não paro. Mas pode falar o que quiser. Tá trazendo gente de fora. Todo mundo sabe aqui a briga homérica que eu tive que bater no fora a questão de saúde, porque é um direito que a pessoa tem. Onde seja uma coisa dessa, como é que você vai pedir um atestado de residência para um morador de rua? Uma pessoa em situação de rua, o correto dizer, né? Agora, não tem. Então, a instituição é que dá. Aí, como é que você pode recusar o atendimento, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu brigo mesmo por isso. É aquilo que eu digo. Se quiserem me prender, se quiserem me denunciar, vou responder processo, eu não tenho medo disso. Aliás, depois de velho, a gente vai ter medo do que mais, né? Não tenho medo mais, não. Aliás, o capitão está com quantos anos? Preciso falar? Não é mentira, não. Ele estava falando de morte agora. É que eu sou jovem, sabe? Eu nem vacina tomei ainda. Porque todo mundo do grupo de risco já tomou. Inclusive, as outras casas tomou, mas o fundador aqui não tomou, o velhão aqui não tomou. Mas eu sou jovem, então eu tenho 61 anos. Ninguém acredita 61. 61? Né? 61. Ninguém acredita. É que eu comecei cedo, gente. É por isso que às vezes quando fala que não pode trabalhar, eu falo, eu estava no Cabo do Guatambu com 9, 10 anos de idade. Você sabe o que é Cabo do Guatambu? Muita gente não sabe o que é. Eu sei muito bem do Cabo do Guatambu. Você apanhar café, porque não tinha cana, porque se tivesse cana, a gente estava cortando cana. Quem falava muito em Guatambu era Wagner Rossi, grande político, que eu duvido que ele conheceu o Cabo do Guatambu. Mas é novo demais, cara. Não, eu brinco, comecei cedo também, porque com 17 anos, essa doidura da gente, eu lembro que, olha, agora eu vou fazer um parênteses aqui, se me permite, e manda parar que eu falo demais. Sim, não. Mas eu lembro que com 17 anos, porque eu fui o seguinte, 9 filhos, né? Então, ou seja, acima de mim tinham 4, eu sou o 5º. E os 4 fez o grupo escolar. E aí parou, porque todo mundo ia ter que trabalhar o dia inteiro. Mas aí o gostosão aqui falou, não, eu quero fazer o curso de admissão para entrar no ginásio. Sim, olha pra você ver, tinha curso de admissão. E a minha mãe me protegeu e meu pai ficou bravo, porque ele queria que eu fosse trabalhar. Mas aí eu fui, aí eu consegui trabalhar no armazém, no Zé Abrão, e depois trabalhar meio período, consegui fazer o ginasial, que era à noite, depois entrei para o colegial, com 17 anos eu terminei. E aí eu falei, eu vou fazer o quê agora com 17 anos? Fiz colegial para quê? Para ficar aqui em Santo Antônio? Não menosprezando ninguém que queira ter ficado.
Mas eu falei, não, eu vou meter a cara. Eu vou para onde? Para Ribeirão? Não, eu vou para São Paulo. E o pessoal chegava para minha mãe e falava, a senhora tá doida, vai virar bandido. São Paulo, ou eles vão matar e vai virar bandido, né? E a minha mãe chorava, tadinha. Mas os outros filhos já tinham ido também. Aí eu fui, passei, sofri, passei fome, mas graças a Deus, aqueles que têm Deus na frente, aqueles que lutam, Deus recompensa. Beleza. O senhor é diácono, é isso? Diácono da igreja. O que é diácono? O diácono, na igreja católica, nós temos o que seria como os pastores da igreja. Uhum. Nós dividimos em 3 graus, né? Chamado graus de ordem, né? Então nós poderíamos dizer assim, o grau mais alto, que é o bispo. Depois nós temos o presbítero, que seria o padre. E depois nós temos o diácono, né? E o diácono pode ser casado ou solteiro, né? Ou viúvo, na hora que ordena. Geralmente os solteiros são aqueles que estão preparando para ser padre, porque ninguém pode ser padre se não for diácono. Agora, os diáconos casados, eles nunca vão ser padres, a não ser que venha ficar viúvo e o bispo concorde. Mas caso contrário, eu não quero ser padre, eu quero ficar casado com a minha esposa, né? E até porque eu acho que você fala de morrer, eles ficam bravos comigo em casa, né? Mas não adianta, eu vou partir primeiro que eu sei, porque a vida doida que a gente tem. Exatamente. Senhor, a palavra, não sei se a palavra certa é, o senhor reza a missa, é isso? Não, nós fazemos celebrações, fazemos batizados, fazemos casamentos, presidimos essas celebrações ezequiais e outras bênçãos e etc. Mas a celebração da Eucaristia é somente o sacerdote. E sacerdote é o presbítero e o diácono. Por quê? Porque para nós, teologicamente falando, quem entende a teologia vai saber o que eu estou falando. E isso não é só na igreja católica, no catolicismo. Todas as religiões, independente de que religião seja, só o sacerdote pode oferecer sacrifício. Qualquer religião antiga que você viu tinha que ser um sacerdote para oferecer um sacrifício do animal, por exemplo, né? E no caso da missa, nós consideramos a missa o sacrifício de Cristo. Então, somente o sacerdote que pode fazer aquela oferenda, né? E, então, nós diáconos estamos ali, ajudamos, auxiliamos, mas nós não podemos presidir. Tá legal. São tantas perguntas, né? Já faz quase 40 minutos que nós estamos falando aqui. Eu falei, mas eu falo demais. Eu tenho várias perguntas em relação a isso também. Bem rapidinho, Catô, o que o senhor acha, esses padres novos, eu gostaria até de relatar, né, a Rede Vida. Vida. Né? Esses padres, calcinha apertada, bonitinho, e são todos cantores. Faz uma análise pra gente aí, porque eu já não aguento mais de ver tanto padre cantor, calcinha apertada. É padre do rock, é padre do sertanejo, é padre do funk? Eu costumo dizer, e eu vou fazer uma comparação, você vai me entender, você que está me vendo vai entender. Eu não quero ser prolixo muito, né? Mas isso às vezes, para nós que já somos mais de meia idade, isso nos assusta um pouco. Sim. Né? E eu diria o seguinte, mas o pessoal fala que é evolução. Nós temos que aprender a acostumar a conviver com essas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava na ativa da Polícia Militar, eu presidi muitos processos onde policiais militares foram expulsos por serem homossexuais. Tanto homens quanto mulheres. Sim. Por questão sexual. Porque não podia. Era um absurdo, inimaginável. Né? Agora, hoje, se você fizer isso, você vai para a cadeia. Preso. Na minha época, os exames para ingresso na corporação, você não podia ter tatuagem em lugar nenhum. Você não entrava, você não passava. Aí depois, não, mas se for num lugar que ninguém vê, na bunda pode, então não tem problema, porque vai estar com calça. Aí depois, não, mas se for no braço com a camisa tampar, pode. Agora hoje já pode na testa, pode na orelha, pode no brinco, pode pinto, pode qualquer coisa. Então nós que somos mais antigos, a gente não está acostumado com essas coisas. E isso assusta um pouco também. Então, na igreja também, às vezes, aquilo que é muito novo, muito diferente. Agora, é claro que os exageros a gente tem que tomar cuidado, né? Até para não escandalizar. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não me considero conservador, eu não me considero tradicionalismo, não sou. Eu acho que eu sou até muito aberto. Eu brigo bastante, até as bandeiras que nós defendemos, né? Tanto é que as pessoas perguntam para mim, mas se chegar um travesti, se chegar um transexual na comunidade, já acolhi muitos, sem problema algum. Já tive funcionários e tivemos excelentes relações e nunca tive problema com nenhum deles. Né? Então não é por isso que eu vou me espantar. Agora, eu acho assim, de repente, eu não tenho, o problema é o escândalo. Sim.
Né? Problema escandaloso. Não tem problema nenhum a questão sexual de cada um. Agora, o que a pessoa não pode é partir para baixaria. Aí, eu vou citar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, às vezes nós temos a questão das lésbicas, defender o feminismo. É preciso, sim, tem muitas questões bonitas ali, a questão da violência contra a mulher, etc. E tal. Agora, eu não posso concordar que você saia pelada com o peito de fora e enfiando crucifixo na bunda. Exatamente. Desculpa a expressão, não sei se posso falar isso aqui, mas eu falei. Né? Não tem jeito de voltar atrás agora. Não, mas, já está ao vivo. aí eu não posso concordar com isso. Isso é exagero, isso é baixaria. Então, defenda de maneira educada, de maneira civilizada. Aí nós devemos defender o direito de todos, sem exceção. Tá legal. Amigos, eu sei que o senhor tem bastante. Inimigos? Tem alguns? Tem hora que eu fico com raiva de mim. É. Sabe por quê? Porque tem hora que eu gostaria de ser inimigo de algumas pessoas. De ser inimigo, de ter raiva, de não conversar, de não atender e de tentar prejudicar. Mas eu não consigo, da minha natureza, eu não consigo. As pessoas às vezes falam assim, sem vergonha. O cara fez isso, o cara falou isso, você está aí conversando com o cara, você está aí. Eu perdoo. Graças a Deus, eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Uhum. Isso eu sei. Tem alguns que não falam. Tem alguns que têm coragem de falar. Eu acho bonito esses que têm coragem de falar. Né? Tem alguns que não gostam de mim por causa da minha cor, tem gente que não gosta de mim por causa da minha fé, tem gente que não gosta de mim por causa da minha posição política, tem gente que não gosta de mim por causa do time que eu torço, sei lá eu. Mas levar isso para inimizade, infelizmente, alguns levam. Você sabe que isso existe, que de repente você encontra um ou outro e e o irmão Francisco, ninguém fala assim, tem gente que não gosta. Eu falo. Bom, nós já passamos por esse assunto, mas a questão de repasse de verba, hoje, o atual prefeito, né, está aí entrando no 3º mês, está tendo dificuldade também para ver esses repasses aí, Capitão? Isso daí, veja bem. Nós tivemos 2 projetos no ano passado, que a verba veio do governo federal, já veio especificamente para aquele projeto, podia gastar com outra coisa. Nós fomos parceiros da prefeitura. Nós fizemos uma coisa que muitas cidades da região não fizeram. Eu posso dizer para você que em poucos meses de atuação nós já tínhamos mais de 100 pessoas em situação de rua, entre aspas, moradores de rua, que já tinham feito exame de Covid. Em lugar nenhum tinha feito proporcionalmente à população de Batatais. Oferecemos alimentação, nós temos tudo isso. Cadastramos, coisa que nunca foi feita. Infelizmente, o dinheiro acabou, parou. Agora, os projetos que nós tínhamos, aí, é aquilo que eu te falei, toda troca acontece isso. Quer dizer, porque quando é o mesmo prefeito, ele fala, bom, o ano que vem eu repasso. Agora, nós temos parcelas atrasadas do ano passado, que não foi pago. E eu não falo, eu falo pela comunidade, mas eu tenho certeza que se você perguntar isso para as outras entidades, a PAI, o Cantinho do Futuro, ou outras entidades que tenham parceria com a prefeitura, talvez elas vão falar também a mesma coisa. Né? Então tem sim. Eu não posso mentir, eu vou falar para você que não. Ou eu vou falar, vai rolar. Não, tem parcelas atrasadas. Este ano, ele tem pago em dia aquilo que é dele. Mas aí nós temos essa briga que é uma coisa que a gente tem que receber, né, gente? Política nunca mais vai ser candidato? Nunca, pode ter certeza. Todos os anos me chamam. Né? Vem ser candidato, vem não sei o quê. Não vou. Aí o pessoal fala assim, porque é Jackson não quer. Bom, primeiro que eu não vou trocar jamais, né? O meu ministério é para Deus, e não para o homem. E também tem outra, mas então você não pode candidatar, mas você pode ocupar cargo. Poxa, nada me impede legalmente, nem na igreja, nem na polícia, que eu sou aposentado, nem nada. Sei que tenho competência para isso, no sentido da formação que tenho, dos trabalhos que já fiz. Então poderia ser secretário, poderia ser chefe de departamento, poderia ser. Já recebi convite aqui de Batatais, já recebi convite de outros municípios, e sempre agradeço a gentileza, mas não é essa a minha função. Minha função é a comunidade. Levanta de manhã e se você for lá perguntar, sai 7 horas, 8 horas da noite e estamos lá. Rapidinho também. Seu nome foi citado ou ventilado aí na promoção social agora recentemente? Ou não? Eu que ouvi demais. Não, quem me conhece sabe que a gente fala, vieram me perguntar, vieram falar comigo. Mas alguns até já sabiam a resposta. Né? Nossa, mas se o irmão Francisco assumisse, eu falei, não. Eu não vou assumir secretaria. O meu trabalho é na comunidade. Eu dei a minha vida por isso aqui. Eu dou a minha vida pelo meu ministério. Então, eu não posso dividir com outra coisa. Porque se eu for para a secretaria, eu tenho que ficar lá na secretaria das 8 às 4 da tarde. E eu vou ter que dedicar para aquilo ali. Aí eu não vou poder dedicar
para esse trabalho que nós fazemos, que está aí espalhado em outros municípios, que eu tenho que viajar. Como é que eu vou largar aqui, sendo secretário, viajar para São Carlos, viajar para Marília, para Ribeirão Preto, para outras cidades, para olhar como é que está o andamento das coisas lá? Não teria como, né? Quantas pessoas atendidas em Batatais? Em Batatais, nós chegamos, antes da pandemia, a atender uma média de 150 pessoas por dia. Você vai entender. Porque quando eu digo 150, eu estou dizendo aquelas que estão acolhidas conosco, internadas, tem algumas que vão morrer conosco, mas estão lá há 5, 6, 7 anos conosco. Aquelas que passam todos os dias, então eu sempre conto. Então, por exemplo, o que está hoje é um, amanhã é o mesmo, então, mas eu conto de novo. Sim. Então é 150. Hoje, em torno de 100 pessoas. E aí, por isso que a gente fala para vocês, né? Se imaginar de 150, vamos ficar no 100 de hoje, né? Você tem que dar café da manhã, você tem que dar almoço, você tem que dar janta. Então, só refeição quente, almoço e janta, são 200 por dia. São 6 mil por mês. 6 mil por mês. Então, não é bolinho, não é brincadeira. Você tem que ter gente para cozinhar, você tem que ter gás de cozinha, você tem que ter energia elétrica, você tem que ter água para esse povo tomar banho, você tem que dar roupa para eles vestir. Não é fácil, porque geralmente chegam com a roupa do corpo. Mas, graças a Deus, ele não tem deixado faltar. Exatamente. O senhor tem amizade com o Fernando Ferreira? Sim, sem problema algum. Eu falo assim, nós tivemos divergência, sim, e o Fernando sabe disso, nunca negaria por ele, não pessoalmente com ele. Uhum. E quem estava ali, vocês que cobriam a prefeitura sabem disso, mas com algumas pessoas tivemos sim, não vamos negar, nós nunca fugimos disso, né? E não concordávamos com algumas coisas, isso é natural e a gente nunca escondeu isso. Tá legal. Capitão, infelizmente o William já está me sinalizando ali, né? O tempo está passando. E o que eu não perguntei que você gostaria de falar? Fica à vontade. Irmão Francisco, né? Eu primeiramente agradecer, Devair, essa oportunidade, agradecer a todos vocês aqui do estúdio, mas teria muita coisa para falar, coisa para falar, mas eu vou me limitar a falar uma coisa que talvez a gente, por questão de escrúpulo, não sei o que, a gente não falou. Uhum. Mas eu quero falar pandemia. Sim. Todo mundo fala de pandemia, né? Como é que eu vou vir aqui e não vou falar de pandemia? Mas chamar a atenção das pessoas para que esse momento crítico em que nós estamos vivendo, para que todo mundo ponha a mão na consciência. Infelizmente, a minha voz não vai chegar a Brasília e muito menos ao Palácio dos Bandeirantes. Mas esse povo precisa de ter união, de ter paz. Então, vamos começar por nós aqui embaixo. Para de brigar, para de colocar um contra o outro, porque nós vamos tudo morrer, nós estamos no mesmo barco. Então não adianta a gente ficar brigando aqui um pro outro, é por causa de vacina, é por causa de remédio, é por causa de tratamento, é por causa de não sei o que, etc. E tal. E nós estamos vendo que o trem está apertando, está chegando perto de nós, estão morrendo nossos parentes, estão morrendo nossos amigos. E a gente sabe que a marcha da vacinação é lenta e não é só no Brasil, basta a gente olhar no mundo inteiro que a gente vai ver que mesmo os países que são ricos, que são poderosos, aí estão brigando também, estão tendo passeata, estão tendo manifestações. A gente sabe que é uma sinuca de bico, porque, de repente, você faz uma coisa hoje, não deu certo, você tem que fazer diferente amanhã, como, por exemplo, o ano passado nós vimos que anteciparam feriados, esse ano houve crítica porque antecipou, o Carnaval tirou feriado para o povo. Então, quer dizer, a gente sabe que é ensaio, gente, ninguém nunca esteve numa situação dessa. Mas o que a gente pede é para que você tome cuidado. Eu sempre brinco com a minha família, com os meus netos, eu falo assim, é o que nós temos. Então, é máscara? Então vamos usar máscara. Álcool em gel? Vamos usar álcool em gel. Chegou em casa, vamos lavar a mão, sabão, vamos trocar roupa, vamos tomar tudo cuidado, vamos manter o distanciamento, vamos evitar sair de casa sem necessidade. Deixa para aqueles que tem que sair, que não tem jeito, mas você tenta ficar dentro de casa. Pelo amor de Deus, se você for falar besteira em rede social, não use rede social. Porque eu vou falar um negócio aqui, que eu tô ficando assim, estressado com isso. O fato de você ser favorável ao Bolsonaro não significa que você é contra o Lula. Existem coisas abaixo do céu e da terra, além dos dois. Porque o Brasil está nessa noia agora, né? Ficou tudo nesse negócio. Então, se um falou uma coisa, pode ser certo, mas eu sou contra. Então, por exemplo, nós precisamos, graças a Deus, as vacinas chegaram, gente. Eu sei que foi muito rápido, não sabe ainda, mas é o que nós temos, e graças a Deus, vamos pedir a Deus para que rapidamente nós consigamos. Mas nós precisamos entender também que vacina não é tratamento. Isso não precisa falar, todo mundo sabe, eu não sou médico, eu não sou da área médica. Mas se a pessoa já tiver acometida da coisa, aí não adianta você querer falar, agora me passa a vacina, porque senão a gente está vacinando todo mundo que está na UTI. Exato. Não é por aí. Então toma cuidado, você principalmente, que está num grupo
que ainda vai demorar um pouquinho mais para vacinar, e que está com 40, 30 anos, então toma cuidado. Se proteja e proteja as pessoas que você ama. Nós temos certeza que nós vamos passar. Mas só que quando nós tivermos passado, se demorar mais 1 ano, mais 2 anos, não sei, quando a gente passar tudo, a gente vai olhar para trás, a gente vai lembrar que muitos amigos, muitos irmãos, muitas pessoas que a gente amou, ficou para trás. Pense nisso. Para finalizar, 2 perguntinhas e eu quero sim ou não. Eu estou fazendo essas perguntas pro irmão Francisco, o capitão Ferreira, que a gente, pela amizade que a gente tem, né, e pelo a gente conhecer bem ele nos conhece bem. Sim ou não? Você votou no Juninho Gaspar em Batatais? Sim ou não? A pergunta dele. Aí é uma pergunta bem esquisita. Porque você sabe, quando você dá esse tipo de resposta, você magoa o você magoa outra parte, Melindres. você magoa outro lado. É claro que eu, como cidadão batataense, tinha que votar em alguém. Sim. Independente de se foi o Mazarão, se foi o... Agora, eu só quero que vocês me perdoem, que eu sempre falo assim, porque de tomar esse cuidado. Porque eu poderia aqui, muito bem, tranquilamente, vamos supor que se eu tivesse votado no A ou no B, eu vou falar que eu votei no que eu ganhei para ficar bem, mas não é por aí, eu tenho que respeitar agora, pela minha posição, enquanto homem da igreja, enquanto um homem de Deus, e principalmente enquanto uma pessoa que está aí diante de uma obra na cidade, e que, aquilo que eu falo, o Juninho é prefeito hoje, eu trabalho hoje com a secretária Ana, que é da Ciência Social, antes era a Nadir, eu trabalho hoje com a Bruna, que está na Saúde, antes era a Luciana. Agora, amanhã ou depois, daqui 4, 5 anos, pode ser o Mazarão prefeito, pode ser o Zé Luiz voltar, pode ser... Então a gente tem... Eu tenho esse cuidado, porque talvez não é que vão me prejudicar, mas pode prejudicar a entidade. E eu luto muito por essa entidade. Eu choro, eu perco o sono, a pressão sobe, me dá dor de cabeça quando eu vejo que as pessoas agem prejudicando a entidade. Isso é muito triste. Tá bom. E no Bolsonaro, sim ou não? Dá para falar? Aí tá mais longe, né? Acho que não tem problema não, né? Não, eu votei no Bolsonaro, sim. Não é porque eu sou militar, não é porque eu sou joguetão. Porque, na verdade, se tivesse opção melhor, eu votaria. Sim. Porque todo mundo que me conhece sabe disso, as pessoas discutem, etc. E tal. Eu falo que não tenho medo de falar também, não. O Bolsonaro tem 2 problemas. Na boca. Ele devia pensar um pouco antes de falar, né? Porque às vezes você ofende. Se o fulano, ou o Beltrano, ou a emissora tal, etc. tal, tá errado, você pode falar com educação. Não precisa ser tão sem educação, ainda mais no cargo que eu ocupo. Aqui que vocês viram que eu te deixei de dar uma resposta por causa do cargo que eu sou. Sim. Porque se eu fosse só um aposentado, eu podia falar. Agora, diretamente eu não estou. Agora, foi contra um projeto de destruição do país que nós tínhamos vindo, de roubalheira. Né? E não tem nada a ver com o PT, não. Era porque tinha gente ladrão de quanto é lado. Vocês sabem disso, né? Principalmente do Centrão e etc. Tal, estava todo mundo metendo a mão. Então, eu via que... Eu falava, gente, quem está do outro lado vai continuar do jeito que está. Então, vamos arriscar aqui. Né? Infelizmente, e a outra coisa, eu falei uma, né? Falei a boca, né? E a outra são os filhos. Os filhos. Exatamente. Bom, Francisco Ferreira Alves Neto. E o irmão Francisco, que ele é o presidente, né? Que ele é o fundador da Divina Misericórdia, essa comunidade tão importante da nossa cidade. Muito obrigado mesmo por estar aqui, ao vivo com a gente, e o senhor vai voltar muito mais. Nós é que agradecemos você pelo convite, que Deus abençoe todos vocês e que esse projeto possa realmente ir em frente. Tá legal. Muito obrigado a todos vocês, né? O bate-papo seria para meia hora, quase uma, né? O William depois vai ficar bravo lá. Um abraço a todos, obrigado pela participação de todos vocês e amanhã nós teremos mais convidados, eu tenho certeza disso. Um abraço a todos e até lá. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer.